esta dualidade de choro e alegria ao mesmo tempo. Esta é a vida do cristão, choro e celebração. E hoje queria, de facto, recordar com os irmãos o Evangelho pelo qual aqueles que vieram antes de nós deram a vida. O Catecismo de Heidelberg, a sua primeira pergunta, portanto, a primeira pergunta é a primeira coisa que alguém considerou que um cristão que se aproxima da fé, ou que se aproxima dos ensinamentos da Bíblia, deve saber. Primeira pergunta: qual é o nosso único consolo na vida e na morte? Ou numa versão moderna, mais revista, mais recente, qual é a nossa única esperança na vida e na morte? E a primeira parte da resposta a essa pergunta do Catecismo é que nós não somos de nós mesmos. A nossa única esperança na vida e na morte é que nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, ao nosso fiel Salvador, Jesus Cristo. Esta é a nossa esperança. E porquê é que é vital que nós tenhamos isto claro logo desde o início? Porquê é que é a primeira pergunta do Catecismo? Porquê é que esta é a certeza mais importante da vida de um cristão? Vamos ver isso hoje, na continuação da carta aos Gálatas. E vamos lembrar que o Evangelho que nós recebemos era o mesmo Evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Vamos até a carta aos Gálatas, do apóstolo Paulo. Eu vou ler, então, a partir do versículo 21 do capítulo 4, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 21, diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos orar. Bom Deus, ainda outra vez nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti para que Tu afetes profundamente a nossa vida pela Tua palavra. Confiamos em Ti para isso. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então lembramos rapidamente o que é que se passou na Galácia. Porque é que foi preciso o apóstolo Paulo escrever uma carta aos Gálatas? O apóstolo Paulo pregou nesta região o mesmo Evangelho. Salvação pela graça mediante a fé em Jesus. Foi o que ele fez durante a sua primeira viagem missionária. Pregou nestas regiões da Galácia. Mas entretanto, depois do apóstolo Paulo ter saído, chegaram outros que desdisseram o apóstolo Paulo. Sim, Jesus, tudo bem. Jesus é um bom mestre. Ele era um bom homem.
Mas falta qualquer coisa. O evangelho que o apóstolo Paulo pregava não era o mesmo que depois aqueles que vieram a seguir dele. E contradisseram, ou adicionaram, se quiserem, qualquer coisa. É que não basta a fé em Jesus. Há toda uma série de comportamentos. Há toda uma série de rituais. Há o ir à igreja, há o cantar certas coisas. Há o determinados rituais de purificação na altura dos judeus. Não basta a fé em Jesus. E eram alguém que eram capazes de ser separados. Ou seja, não é, a fé em Jesus é uma coisa muito fácil. Há qualquer coisa que nos tem de distinguir dos outros. Senão é muito fácil. Isto gera prepotência, gera altivez, gera qualquer coisa do tipo: ai, tão castos que nós somos. Nós aqui não somos como os outros. Nós aqui não fazemos aquelas coisas. Nós temos este conjunto de coisas que nos identifica. E o apóstolo Paulo, depois de saber disto, escreve esta carta com apelos, e nós já vimos repetidamente os apelos emocionados do apóstolo Paulo a dizer: parem com isso. Fé em Jesus só. Não há mais nada. E vimos da última vez que ele até chama a esta religiosidade, a este apego aos comportamentos religiosos. Ele chama-lhes de paganismo. Ele diz: esses são os elementos com que o ser humano está a construir religião há séculos. Sempre foi assim. O ser humano sempre construiu religião para apaziguar os deuses, qualquer que fosse o nome do Deus. E isso existia nas regiões da Galácia, existia na zona dominada pelo Império Romano, ou mais abrangentemente na sequência do Império Greco-Romano. Existiam uns Zeus, existia uma Atena, existiam uma série de deuses que eram virtudes corporizadas. E havia de certas formas de apaziguar os deuses, fazer certos rituais, de cumprir certas coisas, ir a certos dias lá. E o apóstolo Paulo diz: não é assim. Não é assim que Deus funciona. Deus não funciona para que vocês o tenham de apaziguar. E o que ele diz é: vocês até podem estar a dizer Jesus, até podem adorar ao verdadeiro Deus, até podem estar a falar do verdadeiro Deus, mas vocês estão a construir paganismo com o verdadeiro Deus. Isso vai-vos levar a estarem perdidos. Porque construir paganismo com o verdadeiro Deus é construir falsa religião, mesmo que seja com Deus. Se a religião deles era baseada num mas eu consigo, eu vou lá, eu faço este sacrifício, eu comporto-me desta maneira. Mas a religião, a verdadeira religião, a religião que o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, não é o do mas é do mas Deus. E nós vimos essa dualidade da última vez. Que o apóstolo Paulo até diz: agora que conhecem Deus, ele diz: não, antes, sendo conhecidos por Deus. Esta é a diferença do cristianismo. O ónus não está em nós, está em Deus. E agora, no fim do capítulo 4, o apóstolo Paulo volta a pôr o dedo na ferida. E ele diz a coisa. Ele não diz isto de uma forma assim, de repente, de uma forma completamente clara, mas o entendimento é este. E é a coisa que mais irrita os religiosos, que é: o céu tem mais gente do que tu pensas. Porque Deus não se mexe por probabilidades. Deus mexe-se por promessas. E por isso o céu tem mais gente do que tu pensas. O céu tem mais gente do que os religiosos pensam. Porque os religiosos olham para o lado e pensam: eu comporto-me desta maneira, aquele não se comporta desta maneira, por isso ele não deve ir para o mesmo sítio que eu. Mas o que o apóstolo Paulo diz é: o céu está cheio de gente. Vocês nem imaginam. E nós vamos ver agora o que é que o apóstolo Paulo responde a estes religiosos. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas, que estavam no risco de serem enganados por esta falsa religião, por este paganismo, usando o nome de Deus. Ele diz: não se deixem enganar por esta religiosidade. Porque esta religiosidade é desinformada, é desesperada e é desconfiada. Não se deixem enganar por ela. E vamos ver estes 3 pontos brevemente. Então, em primeiro lugar, a religiosidade, ela é
desinformada. Ela não conhece verdadeiramente Deus. Ela não conhece verdadeiramente a lei de Deus. Olhem como é que ele começa. No versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Por acaso não conheceis a lei? Vocês querem estar debaixo de uma coisa que nem sabem o que é? Acham que Deus alguma vez funcionou da forma como vocês estão a dizer? Acham que sabem e que conhecem Deus, mas estão enganados, estão desinformados. E o apóstolo vai apelar para uma história bem conhecida deles, a história de Abraão. E vai demonstrar novamente, ele já tinha feito isso no capítulo 3, que a lei de Deus testemunha do Evangelho da graça de Deus. E é sempre bom para um pregador, quando na passagem já há uma ilustração. É escusado depois de estar a pensar numa outra ilustração. E a ilustração que o apóstolo Paulo dá é de Abraão. E o que é que está na cabeça deles? Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. 75 anos. E Deus fez-lhe uma promessa. Deus diz-lhe: eu vou fazer de ti uma grande nação. E o que é que Abraão pensa? Deus, como é que vais fazer isso? Eu sou velho, tenho 75 anos. A minha mulher nunca teve filhos quando era nova, não podia. Vai agora ter filhos quando é velha? Isso não tem sentido. Como é que vais fazer isso? Como é que eu vou ter uma grande descendência se a minha mulher nem pode ter filhos? Mas Deus diz: conta as estrelas do céu, se é que podes. É assim que vai ser a tua descendência. E o testemunho da Bíblia é que Abraão creu. Abraão teve fé. Mas passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. E Abraão de repente está 10 anos mais velho e ainda não tem um filho. E o que é que acontece? Começam a pensar. Se calhar não era exatamente como nós estávamos a pensar que Deus prometeu. Se calhar não é... Quer dizer, nós não podemos ter um filho, não é? Obviamente, Deus não estava à espera que nós tivéssemos. Se calhar a promessa era para ser cumprida de outra maneira. E o que é que Abraão e a sua esposa Sara fazem? Tentam ajudar Deus. Dar um empurrãozinho à promessa de Deus. E então a esposa de Abraão diz: olha, eu tenho uma escrava, uma criada, tu tens um filho com ela. Isto pode parecer muito estranho no século XXI, mas foi assim que sucedeu. E nós como que adotamos esse filho. E esse vai ser como sendo o nosso filho. Então tu vais ter a tua descendência através desse filho e vai ser como Deus prometeu. É sim, deve ter sido isso que Deus queria dizer. Então a minha escrava consegue, a minha criada consegue ter filhos. Ela é nova, não é velha como eu. E foi assim que eles fizeram. Só que este era o filho da probabilidade. É mais provável, obviamente, que uma senhora nova tenha filhos do que uma senhora velha. Este não era, contudo, o filho da promessa. Era o filho da probabilidade. Era um filho de um Deus qualquer que precisa de ajuda para cumprir as suas promessas. Não é do nosso Deus. E 14 anos mais tarde, quando Abraão tinha 100 anos e tendo Sara 90 anos, contra todas as probabilidades, sem Deus precisar de nenhuma ajuda, Abraão teve esse filho da promessa. Teve o filho da fé. E este é o argumento do apóstolo Paulo nesta parte. O que ele diz é: vocês não veem que essa religiosidade ela não existe. Deus nunca funcionou como vocês pensam. Deus nunca precisou dos nossos esforços para nos salvar. Deus nunca precisou da nossa ajuda para cumprir as suas promessas. Não é assim que Deus funciona. Vocês acham, e o apelo do apóstolo Paulo, que está por trás deste raciocínio, é: pensem um bocadinho. Acham que o Deus que consegue fazer com que uma mulher de 90 anos tenha um filho precisa da vossa ajuda para alguma coisa? Isso faz sentido na cabeça de alguém? A única hipótese é crer. Creiam como Abraão. É este o apelo do apóstolo Paulo. Tenham fé como Abraão. Cristo resgatou-nos para a verdadeira liberdade. E é a liberdade da fé. Somos filhos da livre, como diz o apóstolo Paulo na sequência, e não da escrava. Somos filhos da promessa e não da probabilidade. E a verdade é que nós não gostamos de coisas que funcionem assim. Nós gostamos de causa-consequência. Nós gostamos de saber assim: ok, o que é que eu tenho que fazer para chegar ali? É isto. Ok, então eu vou cumprir. E quantas vezes isso não resulta em frustração? Quantas pessoas não perguntaram assim: olha, o que é que eu preciso para ter um bom emprego?
Olha, tens que ir para a escola, ter boas notas até ao secundário, depois vais para a universidade, estudas 4 ou 5 ou 6 anos e depois tens um bom emprego. E quantos depois não chegam e isso não acontece e pensam: eu cumpri o que era suposto, eu fiz o que me disseram, e agora? E nós gostamos das coisas que funcionam assim, das coisas que têm uma lógica. Mas Deus não funciona assim, Deus não funciona por probabilidade. E nós achamos que a nossa maior liberdade é de sermos capazes de causar aquilo que queremos. Mas a liberdade que o apóstolo Paulo pregava, a liberdade que o cristianismo prega, a liberdade que Jesus Cristo comprou, é a liberdade de nós pertencermos a outro, como eu disse no início. De nós não pertencermos aos nossos esforços, de nós não sermos donos do nosso destino, de pertencermos ao nosso fiel Salvador, Jesus Cristo. Esta é a liberdade cristã, é a maior liberdade de todas, é a liberdade da submissão a Jesus. Portanto, o que o apóstolo Paulo diz é: não voltem à escravidão. Não voltem a achar que é preciso apaziguarem os deuses com ofertas, com obediências. Não mexam nisto, não vão aqui. Lá um crente não faz isso, um cristão não vai ali. Não é assim que funciona Deus. Porque o Deus verdadeiro enviou o seu Filho para a remissão dos pecados. Está feito. Acabou-se. Esta é a verdadeira liberdade. Mas mais fácil do que dizer e falar acerca desta liberdade é viver esta liberdade. E daí o apóstolo Paulo vai-lhes dar um incentivo. É difícil viver, é verdade. É difícil abdicar, é difícil confessar que o nosso esforço não chega. Nós gostávamos que assim fosse. Mas o que o apóstolo Paulo diz é difícil, é verdade. Mas é a única maneira de ter esperança, porque a religiosidade e o esforço não têm esperança. E este é o segundo ponto. A religiosidade, ela é desesperada, ela não tem uma herança, não tem esperança. O cristianismo conduz a algum lado, leva a algum sítio. Mas a religiosidade não leva, ou pelo menos não leva a nenhum sítio bom. E notem o que ele diz acerca da continuação da história de Abraão, no versículo 30. De modo algum, e prestem atenção a isto, de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Não são compatíveis. O filho da escrava não pode ser herdeiro com o filho da livre. Tal como quando nasceu o filho de Abraão, que era o verdadeiro herdeiro do casamento dele com Sara, não podia herdar aquilo que Abraão tinha, juntamente com o filho da escrava. Assim também não há maneira de haver Jesus e mais alguma coisa. É bom lembrar que estes falsos mestres, eles que estavam a sussurrar e a enganar os Gálatas, eles falavam de Jesus. E isso é um aviso para nós. Cuidado! Porque não é por falarmos de Jesus que nós pregamos o verdadeiro Evangelho. Eles acreditavam em Jesus. E a mensagem do apóstolo Paulo é: eles até podem falar de Jesus. Mas se a salvação não for exclusivamente pela fé, são perdidos. William Hendrickson, ele diz que um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. Não há hipótese de ser mais alguma coisa. Não há fé e mais qualquer coisa. E nós pensamos assim: sim, claro, João, tudo bem. Eu sei que há muitas outras falsas religiões que andam por aí. Até podia enumerar aqui umas 3 ou 4 que falam de Jesus, mas aqui não. Aqui não. Aqui nós. É verdadeira. E eu pergunto-te: quantas vezes não estás a tentar suplementar Cristo? Quantas vezes não te passa pela cabeça: aquela pessoa fez aquilo, não deve ser mesmo cristão. Aquele anda assim, aquele vai ali. Não digo nada, mas quantas vezes não nos passa pela cabeça? Que pouca fé nós temos, que parca noção da graça de Deus nós temos, que parca noção de perdão nós temos. E ainda alguém podia responder: João, mas o que é que diz? Por exemplo, Colossenses 1:10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então temos que viver de modo digno, sim Senhor, para o agrado de Deus. E eu digo: amém. Mas continuem a ler. O que é que diz a seguir? Versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idóneos, merecedores
da parte que vos cabe da herança nos santos da luz. E isto às vezes faz-nos um bocadinho de confusão a quem vem de meios mais conservadores, mas nós somos merecedores do céu. Não é pelos nossos méritos, mas nós somos merecedores do céu. Não é incrível isso? Pensa, agora, a Rainha Isabel de Inglaterra, ela está a celebrar os seus 70 anos de reinado. Pensem numa festa privada da Rainha para celebrar isto. E pensem que vem alguém, um duque, de uma determinada linhagem, e diz, chega à porta da festa e chega ao porteiro, e o porteiro diz-lhe: o que é que estás aqui a fazer? E ele diz: eu vim para a festa. Tu não estás na lista. E ele começa a discorrer: mas tu não sabes quem eu sou? Não sabes de quem é que eu sou filho? Eu venho descendo deste. Estás-me a ultrajar? Mas o que é que o porteiro pode dizer? Lamento, não estás na lista. Agora pensem de outra maneira. Pensem num guarda da rainha que chega ao pé do porteiro e diz o porteiro a mesma coisa: o que é que estás aqui a fazer? Ele diz: eu vim para a festa. Não estás na lista. E ele diz: eu servi 20 anos na guarda. Protegi a rainha, protegi os filhos. Não aceitam o meu serviço. Estão-me a desonrar. O que eu fiz não tem valor nenhum. E o que é que ele pode dizer o porteiro? Não estás na lista. E estas são as duas maneiras de alcançar alguma coisa dos seres humanos. Ou é por descendência, ou é por esforço. E Deus não funciona assim. Nunca funcionou. A única maneira é alguém chegar à porta e o porteiro perguntar: o que é que estás aqui a fazer? E alguém diz: eu nem sei. Eu não sei porque é que a rainha me quis honrar desta maneira e convidar-me para a festa, mas ela convidou-me. Estou aqui porque eu fui convidado. Podia ter enumerar uma série de razões pelas quais eu não devia estar aqui, mas eu fui convidado. E o Evangelho funciona assim, é a única maneira. Às vezes há aquela imagem de chegar às portas do céu e está lá São Pedro com as chaves, quem é que entra, quem é que não entra. Eu vou pedir emprestada essa imagem agora, brevemente, só para colar a esta. Quando se alguma vez, se isto por acaso for desta maneira, e alguém chegar às portas do céu e alguém perguntar: o que é que estás aqui a fazer? A única resposta possível é: eu nem sei. Eu não sei porque é que estou aqui. Podia ter enumerar uma série de razões pelas quais eu não devia estar aqui. Mas eu gosto desta expressão do Calvino: mas o sangue de Jesus oblitera os pecados. Obliterou os meus pecados. Partiu-os todos ao meio, eles não interessam para nada. Esta é a realidade do Evangelho. O sangue de Jesus oblitera pecados. Calvino tem outra expressão que eu acho interessante, que ele diz: nós podemos e devemos progredir como cristãos. É bom crescermos em graça, é bom crescermos em amor. Claro que é. Mas ele diz: mas cuidado quando avaliamos os outros pelo seu crescimento, para que, e esta frase é chave, para que não deixemos de fora alguém, ou para que alguém não seja imerecidamente rejeitado. Outra vez, esta imerecidamente. E é uma expressão incrível. Significa que, por causa do sangue de Jesus, não faz sentido nenhum que tu mereças o céu, mas mereces. És mesmo um habitante do céu, por causa do sangue de Jesus. E o que isto provoca frequentemente nos religiosos é inveja, é perseguição. E o apóstolo relembra isso. Ele relembra que aqueles que são escravos desta religiosidade nunca vão estar confortáveis em estar ao lado dos que são livres. Uma marca da religiosidade é o desalento, é o desânimo por ter que partilhar a herança com alguém, por ter que partilhar o céu com pecadores.
Mal eles sabem. E este é o terceiro ponto, então. A religiosidade, ela é desconfiada. Ela não aceita uma liberdade assim tão fácil. A fé só é muito pouquinho, é pouquinho, não chega. Não pode chegar. E no centro desta passagem está o poema que o apóstolo Paulo pede emprestado ao profeta Isaías. E eu vou ler porque ele é muito bonito. Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. Isaías está a falar do povoamento glorioso e abundante do céu. Reparem, estamos muitos anos à frente aqui da história de Abraão. E Isaías está a profetizar, e o povo que vai ouvir isto é um povo que está derrotado. O povo de Deus está derrotado, está destruído, está no exílio, foi levado prisioneiro. Tem um país completamente devastado. Mas o que é que Deus diz? Alegrem-se, festejem. A seguir diz, alarguem a tenda. Ou seja, arranjem espaço para mais gente. Se fosse hoje, construam mais quartos, vêm aí mais pessoas. E o povo que estava no exílio, que estava prisioneiro, diz, Deus, como? Como é que isso vai acontecer? Não estás a ver o que está a acontecer? Nós somos prisioneiros, estamos aqui cativos, não temos um exército. Como é que nós vamos fazer isso tudo que tu estás a dizer? E é a mesma interpelação inicial de Abraão. Deus, como é que eu vou ter um filho? Eu estou velho, a minha mulher está velha. É a mesma dúvida. Mas o que Deus diz é que vocês não me conhecem. Não sabem com quem é que estão a lidar. Estão a falar de probabilidades, acham que eu me mexo por probabilidades. Deus não funciona assim. Deus é o Deus da promessa, não é o Deus da probabilidade. Aqueles que de facto entendem a lei de Deus, que os religiosos não entendiam, e conhecem o caráter de Deus, que os religiosos não conheciam, eles olham para estas promessas de Deus e pensam, alívio. Eu não era um habitante provável do céu. Eu era um habitante improvável do céu. Há tanta gente aí que parece merecer mais do que eu. Mas Deus não se mexe por probabilidades. Deus mexe-se por promessas. E por isso é que o céu está cheio de gente. Mas a religiosidade, ela é desconfiada. Ela não gosta disto ser assim tão fácil. Diz, isto é assim. Mas valia ter feito o que me apetecia. Quer dizer, eu tive 20 anos, 30 anos na igreja, ali todos os domingos, a fazer o que era preciso. Se havia alguma coisa eu ia, servia, e agora vem aqui este, que nesses mesmos 20 anos esteve fora da igreja, esteve com quantas mulheres lhe apeteceu, e agora ele vai para o mesmo céu que eu. Faz algum sentido isso? Faz algum sentido que nós tenhamos a mesma herança? Esta é a desconfiança da religiosidade. Não gosta do filho pródigo. Não gosta do ladrão da cruz. Porque isso é muito fácil. Só ter fé. Mas este é o nosso Deus. Nunca foi outro. E ainda bem que este é o nosso Deus. Este é o Deus dos improváveis. Eu e tu somos uns improváveis habitantes do céu. O Deus que quer encher o banquete quando a casa ainda não está cheia. Esta é a parábola que Jesus conta. Vai buscar todos. Vai às ruas, vai buscar os coxos, vai buscar os cegos. A mesa ainda não está cheia. Vai buscá-los todos porque é uma grande festa. O céu tem mais gente do que tu pensas. Porque a graça de Deus é maior do que tu pensas. Reparem, no fim desse poema de Isaías, que o apóstolo Paulo está aqui a citar em Gálatas, ele diz, esta é a herança dos servos do Senhor e este é o seu direito. Esta é a vingança que eu faço, diz Deus. E procede de mim. Deus é o responsável. Esta é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões. E é a diferença do verdadeiro evangelho para todos os outros falsos evangelhos. É que o ONU está em Deus.
Gosto desta expressão. Este é o seu direito, esta é a sua herança, este é o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Lembrem-se do que o Senhor Jesus respondeu àquele jovem rico, ou depois, na conversa dos discípulos. Porque esta é a reação que nós devemos ter ao Evangelho. Estou mesmo a terminar. É quando chega aquele jovem rico ao pé de Jesus e diz o que é preciso para herdar a vida eterna. Conheces a lei? E ele diz, conheço sim, Senhor. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, essas coisas todas eu cumpri. E Jesus diz, fizeste bem. Agora, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Ele foi-se embora triste. Diz a Bíblia, porque tinha muitas posses. E reparem no choque dos discípulos a seguir. Eles dizem a Jesus, mas então quem é que se pode salvar? Para quem é que dá? Se esta pessoa que cumpriu estas coisas todas, Jesus disse, vai, vende tudo o que tens e terás um tesouro no céu e agora segue-me. É preciso toda a gente agora ir fazer isso? Não dá. Como é que Deus pode ser assim tão exigente? E eles disseram a Jesus, quem é que se pode salvar? E Jesus diz, é verdade, aos homens é impossível. Mas para Deus é possível. Esse é o ponto. Não dá. Para ti não dá, para mim não dá. Para Deus dá. E para nós, Jesus tem a mesma pergunta e a mesma resposta quando nós perguntamos quem é que se pode salvar afinal. E a diferença, se tu és um seguidor de Jesus, se tu és um verdadeiro cristão, ou se tu és um religioso, é na tua reação a essa resposta de Jesus. Se quando Jesus diz que é impossível aos homens, tu estás desconfiado, estás desesperado, estás na verdade desinformado, ou se, como um verdadeiro cristão, a tua confiança está em Deus, tu pertences ao teu fiel Salvador, e então tu tens confiança, tu tens esperança, e tu conheces verdadeiramente o teu Salvador, tu conheces verdadeiramente a graça de Deus. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E porque é que é vital, então, lembrar que nós não somos de nós mesmos? Porque não há dois Evangelhos, como diz o apóstolo Paulo. Não há dois deuses. Mas há duas maneiras de viver. E há dois destinos eternos possíveis. E ou nós somos de nós mesmos, e ou nós somos capazes, e ou nós tentamos e estamos perdidos, ou nós pertencemos ao nosso fiel Salvador Jesus Cristo. E merecemos o céu. Até custa a sair, mas é verdade. Pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós merecemos o céu. Se tu não és cristão, crer no Senhor Jesus é assim tão fácil. Não é? A vida vai ter tribulações. É verdade. Deus chama-nos a segui-lo. Mas o resto vem depois. Entenda a graça de Deus e crê como Abraão, tem fé. Que de facto não é possível pelos teus méritos, mas que de facto, tal como era possível que uma senhora de 90 anos desse à luz, tal como era possível que um povo sem um exército conseguisse voltar para a sua terra, é mesmo real, é mesmo possível que um homem tenha ressuscitado. E porque ele não era só homem, ele era Deus. Essa é a mensagem do cristianismo, é a mensagem da improbabilidade. Mas é a mensagem da promessa. Não esperes para ser perfeito para te aproximares de Deus, porque assim nunca o vais fazer. Se alguma vez achares que estás em condições de te aproximar de Deus, que já chegaste lá, que agora é que eu estou pronto para ir à igreja, agora é que eu estou pronto para conhecer Deus, então vais ser como os religiosos e vais estar cheio de prepotência, cheio de altivez e vais estar perdido. E se és um desses religiosos, livra-te desse fardo, ele é muito pesado. Aceita a liberdade que há em Cristo, para de impor esse fardo aos outros e festeja com os teus irmãos. O cristianismo é uma religião de festa, de celebração. E festeja com os teus irmãos até à festa do céu, que tem mais gente que há estrelas. Coisa gloriosa, coisa bonita. Deus nos ajude.